Amém? Nosso pastor Mardoni. Ô, glória, que nome complicado. Amém? Que Deus, deixe Deus te usar aí, mas. Amém. Diga graças a Deus. Só feche seus olhos um pouquinho e coloque a mão sobre o seu coração em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, este lugar é totalmente teu. Aqui, meu Pai, nós damos honra a Ti. E este momento é exclusivo teu, Senhor. Tu tens a capacidade de sondar o nosso coração e a nossa mente. O Senhor sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós apresentarmos a Ti. Por isso o nosso coração, a nossa mente, entregamos nas Tuas mãos as nossas vontades, as nossas limitações. Entregamos a Ti as nossas lutas internas e externas, para que a nossa alma se cale diante de Ti, e que nosso espírito seja alimentado por aquilo que o Senhor tem para nós. Porque, meu Deus, nós não viemos aqui buscar um homem ou uma denominação, mas a Ti, Senhor. Por isso, envolva-nos na Tua presença, envolva-nos no Teu querer, na Tua vontade. Sonda, meu Deus, o nosso presente. Veja o que há no futuro para nós, preparado para nós. Não permita que nós venhamos a perder aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem escrito ao nosso respeito, Senhor. Tudo em nossa vida. Na nossa vida familiar, sentimental, espiritual, saúde, financeira, enfim, em todos os sentidos. Queremos viver o que o Senhor tem escrito ao nosso respeito. Porque nós não queremos viver a nossa vontade ou a vontade deste mundo. Queremos viver o que o Senhor tem para nós. E nenhuma vírgula a mais, mas somente o Teu querer. Estabeleça o Teu reino, Senhor, em nós e através de nós. Espírito Santo, o Senhor é digno de louvor e adoração. Que nós possamos, meu Pai, completar, cooperar com a obra que está sendo feita nessa noite. Que ninguém saia daqui sem ser tocado por Ti, em todas as áreas de suas vidas. Que não seja tocado pelo homem ou por uma informação, mas pelo Teu Espírito, pela Tua vontade. Em Tuas mãos entregamos este culto, esta reunião. Realize em nós a Tua santa vontade. E você que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Podeis assentar-se em nome de Jesus. Bom, com imenso prazer que eu volto a esta casa, o convite do meu amigo, o pastor André, e eu fico lisonjeado. Só que esta honra e glórias eu devolvo a Deus, pertence a Deus. Aqui conosco está meu amado filho Marlon, minha esposa Nilza, meu amigo Batile, a Miriam, a Natália e o... cadê ele? Está sentadinho ali. O namorado da Natália. São amigos, são pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade e eu os convidei hoje para vir aqui, né? Porque as pessoas certas têm que estar no lugar certo. Eu não posso fluir em um lugar errado. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer no ministério de uma pessoa é ela fluir em um lugar errado. Sabe, às vezes nós nos colocamos em certos lugares e tentamos funcionar. A igreja, ela vai funcionar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja vai funcionar. Mas talvez a igreja está deixando de fluir. Se você pegar a história bíblica, Moisés, ele foi até o povo, libertou o povo separado da esposa. Então ele fluiu. Ou melhor, ele se movimentou, mas não fluiu. Pedro, interessante. Pedro, ele entrou dentro do barco. O barco vinha com lutas e dificuldades. Preste muita atenção que isso aqui é importante. Ele está dentro de um barco e começa aquela tempestade, aquela luta, aquela dificuldade. E daqui a pouco Jesus vinha andando sobre as águas. Aí Jesus grita de longe: sou eu, não temais. Aí Pedro, ele olha para Jesus
e fala assim: se és tu, manda-me ir sobre as águas. Jesus disse o quê? Vem, pode vir. Jesus nunca vai proibir você de fazer alguma coisa, nunca. Agora, permanecer ou não depende da sua estrutura em Cristo Jesus. Jesus, ele não chegou na árvore da vida e colocou uma cerca elétrica e proibiu as pessoas de entrar. Ele disse apenas: não coma daquele fruto. Jesus não vai proibir você de se prostituir, de adulterar, de roubar, de matar. Não, ele simplesmente vai falar: não faça. A escolha é sua. Eu não sou obrigado a semear nada, mas a colher eu sou. Então, às vezes, nós estamos colhendo coisas, algumas coisas que nós semeamos. Quando Pedro estava enfrentando essa dificuldade, era algo natural. Os navios, os barcos, eles enfrentam tempestades no mar. Isso é natural, as dificuldades nós enfrentamos. Só que no momento que ele tentou exercer uma autoridade espiritual, ele foi envergonhado. Ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Eu nunca vi alguém andar sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas. Todo mundo fica maravilhado. Só que ele afunda. Por que ele afundou? Se eu não consigo vencer nas coisas naturais, como é que eu vou vencer nas sobrenaturais? Como é que eu estou tentando enfrentar certas lutas espirituais, se na área física, na área natural que está diante dos meus olhos, eu não estou vencendo? Eu estou me contaminando, eu estou me entregando, eu estou cedendo a tentações. Como é que eu vou andar em Cristo se eu não conheço Ele? Para você falar de Deus, você tem que provar Deus. Você tem que ter uma vida com Ele. Hoje existem muitas pessoas falando de Deus. Falar de Deus qualquer um diz, qualquer um fala. Hoje em dia existe uma faculdade, uma teologia, você pode fazer uma teologia, você pode falar de Deus, mas falar por Deus são poucos. Poucos têm vida com Deus. Para você falar de Deus, você tem que estar nele, viver com Ele, ter um relacionamento com Ele, saber como o coração dele está batendo. Você precisa ter essa intimidade com Ele, uma vida com Ele. Então hoje você vê uma igreja funcionando, mas não fluindo. Ela está manifestando algumas coisas, mas não está se estabelecendo. Eu me lembro, eu sou de uma época onde nós orávamos, porque tinha muitos bares. Muito tempo atrás, há 30 anos atrás, nós orávamos, ou melhor, quase 30 anos atrás, nós orávamos para que todo bar se transformasse em uma igreja, porque eram muitos bares. Muitos bares. Nós orávamos: oh Deus, isso aqui vai fechar, vai se transformar em uma igreja e tal. Hoje, cada esquina tem uma igreja. Tem rua que você passa, tem 5, 10 igrejas. E por incrível que pareça, o lugar onde a igreja está não é mudado, não é transformado. Nós temos mais drogados, temos mais pessoas se prostituindo, temos mais pessoas fazendo coisas erradas. E inclusive, acontece algo interessante. Muitas pessoas estão dentro de igrejas contaminadas pela Babilônia. A Babilônia é a luxúria, são as coisas do mundo. Pessoas querendo servir a Deus com as suas contaminações, não se convertem dentro de si. É por isso que a igreja não flui. A igreja ela não está conseguindo fluir, estabelecer o seu papel. Ela não consegue trazer o reino. Eu não estou dizendo todas, mas muitas. Elas não conseguem estabelecer a vontade de Deus, porque ela está se perdendo. Ela tem se perdido, sabe? A igreja tem se perdido. Ela pegou um caminho tão grande, tão difícil, que ela não está conseguindo voltar. Você encontra pessoas na rua decepcionadas com igrejas. Hoje nós temos mais pessoas fora das igrejas do que dentro das igrejas. Nós estamos vivendo uma época que está escrito no livro de Tessalonicenses, o ministério da injustiça. O que é o ministério da injustiça? Ele aqui é meu amigo, meu amigão, mas Deus chamou aquele ali. Mas ele aqui é meu amigão.
Então dentro da igreja aparece a oportunidade de louvar. Os dois louvam. Só que por causa de uma amizade, eu coloco ele. E aquele lá eu deixo de lado. Isso chama ministério da injustiça. As pessoas têm que se decepcionado com isso. Porque Deus escolheu aquele ali e Deus quer que aquele louve. Porque Deus quer falar através dele. Mas por causa da amizade, por causa do carisma, as pessoas elas confundem caráter com carisma. Deus, ele é Deus de princípios. O caráter é um princípio. O carisma é coisa do homem, do ser humano. Um abraço, um beijo, um aperto de mão. Isso é carisma. Isso não significa que a pessoa tem caráter. O caráter, eu vejo alguns pregadores falando que olha para os meus frutos. Estão me perseguindo, olha para os meus frutos. As pessoas confundem dons com frutos. O dom não tem nada a ver com fruto, é diferente. O dom é algo que Deus te dá. O dom de cura, de libertação, de transformação. O dom de pregar a palavra. O dom do louvor, isso é dom. O médico tem um dom. O cantor, ele tem um dom. Isso é dom. Agora, fruto é caráter. É mansidão, domínio próprio. Vida com Deus. Glória a Deus. Hoje as pessoas elas estão fazendo uma obra. Apenas fazendo a obra. Apenas fazendo uma obra. Será que Deus está se agradando das coisas que Ele tem visto? Por que nós estamos falando isso? Porque eu estava observando tudo que foi falado aqui. Eu estava observando tudo que estava sendo falado aqui. O rap que cantou, a canção que o rapaz cantou aqui antes, o evangelista. Eu estava ouvindo tudo e prestando atenção. A mensagem que Deus está tentando falar. O que é que Deus está tentando falar? A gente olha para as pessoas e estão vendo as pessoas correndo atrás de uma resposta. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. É uma resposta. Tudo que você vai ser está dentro de você. Tudo está dentro de você. O problema é que você não está tendo entendimento no que você está fazendo. Você não consegue diagnosticar o tempo. Você não consegue esperar este tempo. Semana passada, hoje é o primeiro dia da semana. Semana passada, quarta-feira, precisamente, eu vim aqui e nós falávamos algo muito importante. Até foi lido aqui em Mateus capítulo 26. Se você observar o que foi lido em Mateus 26, você vai observar que Jesus chega a um lugar chamado Getsemane. Inclusive estava falando de Judas. Judas não foi escolhido como traidor, ele se tornou um traidor. Então as pessoas não são chamadas para serem maus diante de Deus, elas se tornam más diante de Deus. Se você pegar Miqueias, Jeremias, repreende muito isso. Então, Jesus ele chega no Getsemane, ele deixa os discípulos, ou melhor, ele deixa os discípulos 9 e leva 3, ele só leva 3 com ele. Daqui a pouco, no meio do caminho, a Bíblia diz que foi lido aqui, que o coração dele, a tristeza que tinha, ela se multiplica, que passa a ser uma tristeza de morte. Então ele pega os 3 amigos que ele estava levando e deixa também, e vai só. O que isso me ensina? O que eu aprendo com isso? Existem coisas que eu posso falar com todos. Existem coisas que eu vou ter amigos mais chegados para conversar. Mas existem coisas que é só eu e Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a sua vida íntima você está abrindo para pessoas que estão usando pedra contra você. Não existe luta pior do que a luta íntima. Jesus estava vivendo uma luta tão íntima. Estava sendo revelado para ele o que iria acontecer com ele. Ele foi o único que foi escolhido à morte. Você vai morrer de cruz. Ninguém na Bíblia foi escolhido à morte. Só de Jesus você vai morrer de cruz. E estava sendo revelado para ele o que ele iria passar. E ele ali começou a se angustiar, ele começou a suar sangue. E ele quase desistiu. Imagine, se Jesus neste momento falasse para você assim: amanhã você vai passar por isso.
vai acontecer um acidente com você assim, como é que você ficaria? Foi isso que aconteceu com Jesus. Ó, você vai levar chicotadas, vai acontecer isso. E ele começou a sentir isso, a viver antes. E ele se preparou para aquilo. A Bíblia diz no livro de Salmos 139 que Deus escreveu todos os nossos dias, antes mesmo de nós nascermos. Uma substância informe, não tinha forma, e ele escreveu a nosso respeito. Existem traduções bíblicas que diz que Deus está sentado, conferindo tudo aquilo que ele escreveu ao teu respeito. Ele olha para a sua vida e ele confere. Vem cá, eu escrevi a respeito disso aqui, deixa eu ver. E ele fica conferindo. Agora eu te pergunto, como eu perguntei quarta-feira passada, será que você está pronto para viver o que Deus escreveu ao teu respeito? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O crente, ele só consegue ver, muitos só conseguem ver que Deus está com ele quando ele está sendo abençoado. Mas quando ele passa por lutas, dificuldades, ele começa a dar autoridade e legalidade a Satanás. Foi o diabo que fez isso, não foi. Glória a Jesus. Eu não acredito que Satanás tenha um domínio sobre a vida de uma pessoa que vive na presença de Deus. Não tem como. A Bíblia diz que a gente está na palma da mão dele, Isaías. Na palma da mão dele. Faz aí com a palma, por favor. Qual o poder que Satanás tem de vir aqui na mão de Deus e pegar você? Rapaz, não existe isso. O livro de Salmos, capítulo 91, lá no último versículo diz: porque me amou, eu protegerei. Porque me amou, eu protegerei. Podem vir as lutas, as dificuldades, mas Satanás não pode ter domínio sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Agora o que nós vemos é muitas pessoas dominadas. Dominadas. O que está acontecendo com a igreja? O que acontece com a igreja? Você entra no lugar, são pessoas pulando, gritando, louvando, batendo palmas, mas saem dali vazias. Só entretenimento, é só brincadeira, saem vazias. Eu estava vendo o irmão cantando rap, falando de perdão, de misericórdia. O outro falou a mesma coisa, perdoar, dar a outra face. Não é fácil. Vida com Deus significa amadurecimento, amadurecer a cada dia. Eu um dia fui fazer um serviço, eu gostaria só de dar um exemplo. Eu comecei a ser doutrinado por Deus há 7 anos, 8 anos atrás. E um dia eu recebi um telefonema. Eles me chamam de Rogério. Rogério, vim aqui fazer um serviço aqui. Aqui a porta quebrou. Falei, eu vou, tá bom. 5 minutinhos estou aí. Então eu cheguei. E eu cumpro o horário. Cheguei. Quando eu cheguei lá, o marido da senhora estava mexendo na porta. Essas portas de rolar de ferro, né? Então eu sentei e deixei ele arrumar. Aí eu fui lá, dei uma olhadinha, vi que ele não ia conseguir pelo o problema que estava lá. Então fiquei lá conversando, fazendo um orçamento e tal, e daqui a pouco ele desce. Aí ela falou assim, vai lá agora, Rogério. Eu levantei e fui. Quando eu passei por ele, eu falei assim, dificilmente o senhor iria conseguir. E subi a escada. E essas portas de mola, você tem que tomar cuidado, porque se aquela mola soltar, ela mata você. Então eu tirei e eu estou mexendo. E ele veio me seguindo por trás, eu tirando a mola aqui, soltei o parafuso. Quando eu tirei a mola, que eu estou segurando ela aqui, de baixo ele olhou para mim e falou assim, você é um vagabundo mesmo, hein? Eu pensando que ele estava brincando. Seu safado, você não presta. E eu tentando entender aquele seu pilantra, você merece um burro no meio da sua cara. Aí eu entendi. Eu voltei a mola para não soltar. E ele xingando, e eu fui, coloquei o parafuso, apertei e desci. Quando desci, desculpa, ele fez assim, você está pensando que você é quem? Eu falei, não estou te entendendo. Você merece um tiro no meio da sua cara, seu safado. Como é que você sai da sua serralheria e vem aqui me humilhar dentro da minha loja?
Eu falei, mas o que eu fiz? Você é um safado. Eu falei, peraí, me fala o que eu fiz. Como é que você está me humilhando na frente da minha esposa? Aí eu falei, olha, é o seguinte, rapaz, eu não fiz nada. E ele foi, pegou o peito e fez assim, tum. O nosso sangue, ele dá 360 voltas. Faz isso, faz aquilo. É ou não é verdade? Ou tem algum santo demais aqui? Hã? Não. Quem sente vontade às vezes de xingar? Levanta a mão por gentileza. Não, dá vontade. Não, é verdade, pessoal. A gente, você quer crescer em Cristo? Revela as suas mazelas. Diga para Ele as suas fragilidades. Diga quem é. Quando Adão pecou, olha só que interessante. Adão pecou, aí Deus chega no jardim falando, Adão, cadê você? Ele não sabia onde Adão estava? Sabia. Sabia. Você acha que Deus não sabe o que você faz? Sabe. Você acha que Ele não sabe o que você pensa? Sabe. E você fica se escondendo. Não, meu Deus, não adianta. Se revela para Ele. Fala para Ele, olha, eu fumo, eu bebo, eu fiz isso, eu olhei para aquela mulher, eu olhei para aquele homem. Fala para Ele. E fala, e eu preciso de tratamento. Glória a Deus. Glória, aleluia. Vem me tratar. Mesmo que o Senhor tenha que quebrar minha cara. Mas quebra tudo, tudinho. Mas me faça de novo. Se você pegar a palavra bíblica lá do oleiro, o barro que ele estava, o vaso que ele estava fazendo, se desmanchou na mão dele, mas ele não jogou o barro fora, do mesmo ele fez. Glória a Jesus. Deus, ele não vai pegar você e jogar você fora, ele vai fazer de você mesmo. Ele não vai dispensar você. Muitos dispensam. Existem muitos lugares só quer trabalhar com os bons. Só com quem dá certo. Não, Deus não. Deus, ele quer aquelas pessoas que é dura. Glória a Deus. Aleluia. É difícil. Ele quer pegar, a pessoa erra, quebrou ele. Não, vamos de novo, vamos lá, de novo. E de novo, errou ele, de novo. É isso que Deus gosta. Glória a Deus. Aquele que ele trabalha muitas vezes. Seja sincero com ele. E o rapaz foi me xingando. Eu falei, ó, pera aí, é o seguinte, parceiro. E a mulher, calma, Rogério. E a minha mente falava assim, olha a chave de fenda na sua mão, rapaz. Aí daqui a pouco você olha assim, você vê bem o meio da garganta da pessoa assim. Eu estou falando uma coisa para você, que eu sou um ser humano. E aquela briga, sabe aquele desenho do Pica-Pau que fica um diabo aqui, um anjo aqui? Não é assim? Às vezes, né? Pam, pam. E até, aí ele foi e falou, vou quebrar a sua cara. Eu falei, você não vai não. Vou sim, pai. Eu falei, ó, você não vai não. Quando eu vi que eu ia estourar, eu peguei o telefone, abri e disquei 190 e chamei a polícia. Olha, eu estou aqui dentro da loja de um rapaz, ele está me ameaçando de morte. E ele pegou os trem dele, foi saindo, entrou dentro do carro e saiu. Eu falei, não, ele está fugindo de carro. Não, passa a placa que a gente vai pegar ele no meio da rua. Eu falei, não precisa mais não. Eu alcancei o que eu queria. Eu queria sair daquela situação. Eu não queria prejudicar ninguém. Então, passou. Aí, outro dia eu fui fazer o serviço dos Correios. Quando eu chego lá, quem é que está? Bem na porta. Aí eu passo, né? Aí fez assim. Eu passei, entrei, fui trabalhar. Aí esses dias eu estava lá no Parque das Brisas, arrumando um portão. Daqui a pouco eu sou uma buzina. Bibi. E aí, irmão, paz. Eu falei, paz? Paz? Ele me cumprimentando. Faça parte das raízes, não somente dos galhos. Esta igreja, ela está começando. Você tem que fazer parte da raiz. Glória a Deus. Aleluia. Quando você faz parte da raiz, você sabe por onde a seiva vai. Agora, quando você só está no galho, você recebe o alimento, mas não sabe de onde ele veio. Mas é a verdade. Porque às vezes você está pegando lugares que já está tudo pronto. Então você tem que ser enxertado. É diferente. Diferente, você tem que ser enxertado. Você tem que ser adaptado naquele lugar. Já existe um louvor e você tem que ser adaptado ali, então você vai ter que se quebrar.
Mas quando você faz parte da raiz, você é moldado segundo o que Deus tem para aquele lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para essa pessoa, você está entendendo? Amém. Não, fala para outra também, você está entendendo também? Você está entendendo? Glória a Deus. Bom, agora vamos pregar a palavra de Deus. Isaías capítulo 26. Glória a Deus. Rapaz, mas será que Salomão tinha uma taça dessa? Vamos lá, Isaías capítulo 26. Você somente vai ter a certeza do que você é feito quando as lutas vierem sobre você. Você só vai saber do que você é feito quando as lutas vierem sobre você. Aí vai revelar quem você é. Aí é onde Deus trata, é onde Deus trabalha, tá? Vamos lá, Isaías capítulo 26. Diz assim. Achou aí? Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Capítulo 26, versículo 17 diz assim. Vê se a pessoa ao seu lado encontrou. Hoje é tudo celular, né? Rapaz, na minha época era uma luta para achar Isaías. Hoje tem dia. É rápido, né? Não dá nem tempo do pregador fazer uma respiração. Vamos lá. Capítulo 26, versículo 17 diz assim: como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém, demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Vou ler de novo o versículo 17. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém, demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Deixa eu ler em outra tradução, para você ficar inteirado disso. Pegar uma tradução do King James atualizada, diz assim, que interessante, ó. Versículo 17. Como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce nas suas dores, dá gritos, assim nós nos encontrávamos na tua presença, ó Eterno. Todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra. Não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. O que isso significa? O que eu estou gerando a partir do que eu creio? Eu creio no quê? O que eu estou gerando? As minhas necessidades são geradas através do quê? A Bíblia está dizendo que em momentos difíceis, de dificuldades, momentos de busca, de querer alcançar algumas coisas, nós ficamos diante de Deus chorando, pedindo, clamando, orando. Eu quero isso, eu preciso disso, eu estou passando por isso, por aquilo outro. E você começa, sabe, a ter dores. E parece que vai acontecer, porque chega um e fala: Deus te manda falar isso, Deus te manda falar aquilo, e vem uma promessa sobre a sua vida, e você começa a viver aquilo, e parece que vai acontecer amanhã. Mas às vezes você chega diante de algumas coisas, e parece que você vai dar a luz, e quando você dá a luz, só sai vento, você não deu luz de nada. Você não gerou nada, você não gerou salvação para o seu casamento, você não gerou salvação para a sua família, você não gerou prosperidade na sua vida financeira, você não gerou nada, mas você sentiu dores, você passou por lutas e dificuldades, mas não conseguiu gerar aquilo que você precisava. Sabe o que isso causa? Frustração. Você passa a ser um crente frustrado, porque não aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus me resolveu me colocar em uma aljava, foi muito difícil.
Eu tenho aqui um dos maiores testemunhos da minha vida, que é minha esposa, e em segundo o Batile, que é meu amigo. Ele participou de tudo quando eu cheguei aqui. E eu tenho falado para ele, está chegando a hora. Está chegando a hora, está chegando a hora. E não chegava a hora. É hoje. É agora, e não chegava. E eu tive que lutar contra mim mesmo. Uma coisa, quando Deus ele libera uma palavra sobre a sua vida, por exemplo, vamos usar uma pessoa da Bíblia. Jesus, ele estava com os discípulos, preste muita atenção que isso aqui é uma direção. Deus ele vai destravar a tua vida hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Diga para essa pessoa, Deus vai destravar a tua vida hoje. Quando Deus ele destrava a vida de uma pessoa, ele dá destino. Agora, ele só pode te dar asas se você tiver raízes. Ele só pode dar asas para você voar se você tiver raízes. Só. Isso é o pai e o filho. Um pai não pode liberar um filho se ele não tiver raízes. Não pode destravar a vida de um filho, porque como é que vai dar destino para ele, que ele não sabe o que faz? Muitos crentes se encontram hoje perdidos porque têm suas vidas travadas. Tem muitos voando sem raízes. Então eu tenho que entender. Jesus ele chegou para os discípulos e perguntou: olha, o que o povo fala que eu sou? Você vai entender isso aqui agora. Uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias e tal, então começaram a falar. Daqui a pouco Pedro olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: bem dissestes, o Espírito Santo te usou e tal, e falou: olha, tu está abençoado, foi meu Pai que te revelou isso. Muitas pessoas não estão prontas para receber o que vem de Deus. E Pedro não estava, porque ao passar de alguns minutos ele começa a falar. Jesus começa a falar que ia ser crucificado e tal, ia morrer. Pedro vai lá e começa: não, Senhor, o que é isso? O senhor está bem? Não, não vai acontecer isso não. Jesus olha para ele e fala: arreda-te, Satanás. O mesmo cara que estava sendo usado pelo Espírito Santo naquele momento, por Deus, passou a ser usado por quem? Pelo diabo. Como é que pode uma pessoa ser usada por Deus e ao mesmo tempo pelo diabo? Sabe por quê? Sabe por quê? Pedro, ele expulsou demônios, curou enfermos, pregou o evangelho. Ele não tinha o Espírito Santo e não era convertido. Os discípulos, eles expulsaram demônios, curaram enfermos e não tinham Espírito Santo. O Espírito Santo é uma nova vida. É um novo caminho. Quando a pessoa ela tem um encontro verdadeiro com Deus, ela sabe o que é pecado. Sabe ou não sabe? Ela sabe. O livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19, diz que eu tenho que saber separar o que é certo do errado, o precioso do vil. Eu tenho que saber separar para que Deus possa ser palavra em minha boca. Então a pessoa, quando ela consegue separar as coisas, mas ela começa a andar nas mesmas coisas erradas, então ela já não está pecando mais, ela está sobre uma iniquidade. A palavra iniquidade significa é um pecado conhecido, é aquilo que a pessoa sabe que não deve fazer, mas ela está fazendo. Então, em outras palavras, o maior trabalho do Espírito Santo é convencer o pecador do pecado. Sim ou não? Esse é o maior trabalho que existe. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o pecador. O trabalho do Espírito Santo convencer o pecador do pecado. Mas existem muitas pessoas que estão no engano. Então o Espírito Santo não consegue falar com ela, porque ela está no engano. O que é o engano? O engano é quando a pessoa ela acredita em conceitos. O que é conceitos? É uma posição sua. É uma decisão sua. É uma coisa que você acredita. A Bíblia diz que a nossa mente ela tem um lugar de resistência, uma fortaleza. Essa fortaleza é um lugar de resistência. São um sofisma. A pessoa ela
ela acredita em coisas que não existem. Ela tem uma aparência de verdade, mas não tem um espírito da verdade. E ela forma conceitos. Então o Espírito Santo não consegue entrar ali, porque é um lugar de resistência. Eu conheço um cara que ele canta pior do que um papagaio. Canta mal demais, mas para ele canta muito bem. Não, e vai reclamar. Vai reclamar. O que é isso, rapaz? Foi Deus que me deu essa voz. Você está entendendo? Mas é porque ela não consegue enxergar isso. O Espírito Santo não consegue convencê-la, porque ela está enganada. Eu tenho que ceder a isso. Pedro, quando Jesus falou isso para ele não aceitou. Jesus disse para ele: você vai me trair, você vai me negar. Ele falou: não vou. Olha o crente aí. Não vou não. Por quê? Porque eu sei quem tu és. Não vou não. Você vai me negar, Pedro. Mas só que existe uma palavrinha. Pedro, quando ele revelou quem era Jesus, Jesus liberou uma palavra sobre a vida dele. Pedro, sobre ti levantarei a minha igreja. Olha, quem que já recebeu uma palavra de vitória sobre a sua vida? Já recebeu? Quem já recebeu uma promessa que você falou: Deus falou comigo hoje? Quem já ouviu assim? Essa palavra vem. Eu te pergunto, cadê ela? Cadê a palavra que foi liberada sobre você? Onde é que ela está? Ou foi Deus que errou? Jesus liberou uma palavra sobre Pedro: sobre ti eu levantaria a minha igreja. Pedro não tinha Espírito Santo, estava sendo usado pelo diabo e ainda ia negar Jesus. Mas foi liberada uma palavra sobre a vida dele. Talvez quando foi liberada uma palavra sobre você, você estava caído, você tinha pecado, estava bebendo, fumando, não sei, mas foi liberada uma palavra sobre você. Glória a Deus, aleluia. Eu estava caído e foi liberada uma palavra sobre mim, e eu acreditei naquela palavra, e eu passei a viver aquela palavra. Eu passei a viver ela todos os dias. Eu vou mudar. E eu chegava, o amigo mais próximo que tem um batido, eu falava: eu vou mudar, eu vou conseguir, eu vou andar, não vou desistir, eu vou. Fazem 7 anos. A palavra foi liberada sobre mim dia 30 de abril de 2012. Vai completar 7 anos agora, dia 30 de abril. E eu fico me guardando. Eu tenho que me mexer todos os dias. Não é fácil. Ser crente não é fácil. Como é que você vai ser honesto no meio de pessoas que acham que a honestidade é uma oportunidade de dar um pão em você? Como é que você vai ser verdadeiro onde as pessoas vivem só no engano e na mentira? E você chega para falar a verdade: rapaz, e você não sabe como é que é. Eu me lembro que um dia eu cheguei perante o André, no escritório dele, e eu fui indo para falar para ele algumas coisas. Rapaz, mas o diabo falava assim: não, se você falar por aqui, ele vai entender, vai por aqui, vai mente aqui, vai mente aqui, tal. Aí Deus falou assim: Deus só fala uma vez, parceiro, diga a verdade. Eu cheguei para ele, ele falou: e aí, então eu falei: olha, é assim assado. Aí ele chamou minha atenção. Sabe por que ele chamou minha atenção? Porque Deus permitiu ele chamar minha atenção. Sabe por que Pilatos falou algo sobre Jesus? Ninguém está fazendo. Rapaz, eu posso te libertar agora. Ele falou: rapaz, você só tem poder sobre mim. Você só pode falar isso agora, porque o meu pai deixou. Você tem que saber que certas coisas que você vai passar é porque o seu pai falou. Aleluia. Glória a Deus. Não é diabo, não é demônio. Glória a Foi porque o Deus. seu pai falou. Agora, se você não tem pai, meu amigo, eu tenho um pai. Você tem que assumir o seu pai para que o teu pai possa assumir você como filho. Aleluia, glória a Deus. Você tem que assumir o seu pai. Você tem que representar ele. Aonde você for, aonde você estiver. Não ficar dando legalidade a Satanás. Foi o diabo que fez isso. Não foi o diabo. Você tem que cuidar pelo seu pai.
Então Pedro sai dali. Eu não vou te negar, não vou. E saiu, o que ele fez? Ele foi lá no meio dos amigos. Oh, rapaz, você está andando igual Jesus, você é um crente. Não, sou crente não. E ele negou Jesus. Aí acontece algo interessante. Foi liberada uma palavra sobre ele, que ele iria gerar uma igreja, tudo ia começar através dele, e daqui a pouco eles estão lá no Getsemane. Os guardas chegam para prender Jesus. O que Pedro faz? Arranca a espada. Ele deu no pescoço para matar, mas pegou aonde? Na orelha. Pá! Cá, cortou a orelha. Pá, pá! Naquele momento, a palavra de Deus estava caindo por terra. Não ia se cumprir na vida de Pedro, porque no mínimo era para ele ser preso por tentativa de homicídio. Ou está errado? Tentativa de homicídio. E outra, ele estava enfrentando o Estado, a lei. Ele ia ser preso e a palavra de Deus ia cair por terra. O que Jesus fez? Pega a orelha do guarda, vai lá e coloca no lugar, e Pedro é livre daquilo. Agora olha para essa pessoa e diga para ela assim: o quê? Não, olha profundo nos olhos dela, diga: o que Jesus está fazendo para que a palavra continue sobre você? Oh, glória, aleluia. O que Jesus está tendo que fazer? A palavra que foi lançada sobre você, e você está sendo cabeçudo, está batendo cabeça, está fazendo aquilo, aquilo outro, e Jesus está tendo que arrumar as coisas para continuar aquela palavra sobre você. Sim, Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então Jesus está gastando mais o tempo dele consertando os seus erros do que te abençoando. Porque às vezes você não entende o que ele quer, você não está compreendendo o que ele quer. Às vezes você está tentando comprar Deus com o seu choro, com suas lágrimas. Não! Ele não vai ter dó de você. Ele não fez você para ter dó. Ele te conhece, ele sabe quem você é. E dali Jesus é preso e sai. Pronto, acabou ali. Daqui a pouco Jesus, chicoteado e tal, passa por aquela sessão. Daqui a pouco Jesus ressuscita. Aí Jesus ele vem andando na praia. Olha que interessante. Os discípulos saíram. Pedro falou assim: eu vou pescar. Acho que é João 21. Eu vou pescar. Aí os discípulos vai seguir ele. Pedro. Por que ele foi escolhido? Porque Pedro, ele era uma referência. As pessoas seguiam ele. Você não sabe o que Jesus viu em você, mas ele viu em Pedro que as pessoas seguiam ele. E ele seguia ele. Então, quando Pedro fala assim: olha, eu vou voltar a pescar. Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens. Então ele volta a pescar. Lá em João 21 ele volta a pescar e está pescando. E o bom pescador, se aqui tiver pescador, sabe o que eu vou falar. O bom pescador, ele pesca pelado. É verdade. Se você for em grandes pescas, você vai ver isso. Não é pesquinha de rio, não. Grandes pescas. E estavam pescando, daqui a pouco vem Jesus andando lá na praia, e olha para eles e fala: e aí, rapaz? Pegaram alguma coisa aí? Olha Jesus é... E aí, pegaram alguma coisa aí? Tem alguma coisa de comer aí? Não, rapaz, tem nada aqui não. E eles não conheceram que era Jesus. Aí, não pegamos nada não, olha. Volta e lança as redes do lado que? Poderia ter sido esquerdo, sim ou não? Poderia. Poderia ter sido esquerdo, direito, para cima, poderia, qualquer lado. Porque qual era a intenção de Jesus? Diga para essa pessoa, você vai entender agora. Diga para você, vai entender agora. Qual era a intenção de Jesus? O que Pedro diz? Olha, nós pescamos a noite toda, e ele começa a contar a vida dele. Olha, eu não consegui, eu não dou conta, eu voltei a fumar, eu voltei a beber, eu não aguentei, aquela mulher deu em cima de mim. Aí ele começa a contar a história. Olha, a noite toda a gente pescou, não conseguiu nada, mas sobre a tua palavra eu lançaria a rede. Ele falou: tudo bem, é o que eu quero.
Não é o lado direito. É que você saia da posição que você está e volte para a posição que eu te coloquei. Qual era a posição? A palavra. Glória a Jesus. Era uma palavra. É forte. Era uma palavra. Às vezes o seu posicionamento está errado. Vocês têm que estar debaixo de uma palavra. Escute bem, meu irmão, minha irmã. Quando foi liberada uma palavra sobre Noé, escute bem, quando foi liberada uma palavra sobre Noé, só Noé que creu. Somente Noé que creu. Olha, vai lá, pega isso. Deus pegou uma planta, toma aqui, ó. Você vai fazer uma arca, tá aqui. Ninguém creu. E Noé entra no meio da floresta, começa a tirar madeira para construir uma coisa que nunca tinha ouvido. Imagine você construir uma arca aqui e falando para todo mundo: olha, Deus está mandando aqui eu construir uma arca porque o mundo vai acabar em água. Rapaz, vou rir demais de você. E Noé começa a fazer aquilo. Agora é interessante, quanto tempo levou? 100 anos. Então o que eu entendo nisso? Quando Deus ele fala algo para nós, existe um tempo certo para as coisas se cumprir. Só que muitos de nós trabalhamos por hoje. E Deus, o que a gente está fazendo é para aquilo que está por vir. É para um tempo que Ele preparou. Não é para o seu tempo. É um tempo que Ele preparou. Existe um tempo. Você tem um modo. Suas habilidades, suas aptidões. Só que existe um tempo. E você tem que esperar esse tempo. Não foi o que a gente falou quarta-feira passada? Você tem que obedecer esse tempo. Mas movido por ansiedade, essas coisas, você sai do lugar. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quantos dias que ele mandou esperar? 3. Não aconteceu nada, Pedro voltou a pescar. Ele saiu. Ele tinha um modo, mas ele tinha que aguardar o tempo. E coisa difícil é lidar com o tempo. É ou não é verdade? Eu aprendi a lidar com o tempo, sabe como? Pegando a fila maior do banco. Chegava, a gente sempre dá um jeito para entrar na frente. Viu um amigo que está lá na frente. Mas eu comecei a me trabalhar. Eu chegava assim, eu pegava a maior fila. Para parar de reclamar, que a gente reclama demais. A Bíblia diz no livro de Coríntios que aqueles que reclamam e murmuram, eles estão dando legalidade ao espírito destruidor sobre a vida deles. Oh, glória. Aleluia. Fala para essa pessoa, você está entendendo? A gente não vai reclamar mais. Fica reclamando, batendo um pouco, você está debaixo de uma promessa. Tenha paciência para essa promessa. Aí Pedro, eles puxam a rede. Puxa a rede e outra. A Bíblia diz que Pedro começou a puxar a rede e o barco começou a afundar. Porque Jesus tinha liberado uma palavra no coletivo. Não no unitário, um só. Ele falou para o Pedro, ele falou: lançai a rede, vão todos, lance a rede dos barcos. Mas Pedro foi só. O que acontece? Ele puxa, tal, e todo mundo vai ajudar ele. Pronto. Quando aqueles peixes chegam, um dos discípulos olha e fala: Pedro, é o mestre. O que Pedro faz? Fecha tudo que lança ao mar. Presta muita atenção nisso aqui. Quem é que recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida? Faz assim com a mão. Amém. Glória a Deus. Preste atenção. Se você estiver dentro de uma palavra, você vai evitar esse tempo. Agora, se você não estiver, você vai ter que passar por uma situação para que você volte para a palavra. Quando você obedece e anda na palavra de Deus, sobre aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, tudo bem, as coisas vão entrar dentro do tempo de Deus. Mas quando você sai dela e vai fazer coisas que está fora daquilo que Deus falou, que não está de acordo com aquilo que Deus falou ao teu respeito, então Deus tem que criar um plano para trazer você para o plano original. Foi isso que ele fez com Pedro. Então ele lançou a lança do lado direito. Rapaz, vai dar certo. Como é que pescador não acredita em mandinha, essas coisas, né? Ah não, a lua tá boa hoje, vou pescar, não sei o que, essas coisas. Então ele brincou com Pedro. E quando o Pedro ele entra naquele, ele estava voltando para a posição. E quando ele volta para a posição, o discípulo falou: Pedro, é o mestre. O que Pedro faz? Ele pula do barco nas águas. O que isso significa? Se você ler lá em João 21, diz que Pedro estava nu, pelado. E ele pula nas águas. Aí alguém joga as vestes para ele, se veste
As vestes dele se vestem e sai para encontrar Jesus. Quando ele chega lá, Jesus já tinha pão e peixe assado. Não precisava do que eles tinham. O que Jesus tinha para Pedro já estava preparado há muito tempo, mas por ele estar fora do lugar, então Jesus teve que trazer ele para o lugar e nem pegou o peixe que eles tinham, porque Jesus já tinha lá, estava tudo pronto. Mas por que Pedro pulou nas águas? O que você acha? O que você acha? Quando você não está debaixo da palavra, está em outro lugar, então Jesus te traz. E quando ele te traz para o caminho, preste muita atenção. Ele precisa ativar algumas coisas em você. Algumas coisas ligadas ao teu caráter, à tua maneira de ser. Ele tem que ativar algumas coisas. Quando Pedro ele bateu boca com Jesus, o que faltou em Pedro? Temor, respeito. Falta de respeito, falta de temor. E quando Pedro pula nas águas, o que ele passou a ter? Respeito, temor. Ele não queria ficar pelado diante de Jesus. Naquele momento Jesus estava ativando nele uma palavra que foi lançada lá atrás, quando ele não era nada. Não era nada. Jesus foi lá e ativou um temor, um respeito. Aí eles chegam diante da ceia. Rapaz, isso é muito forte. Enquanto você for menino, Deus ele vai falar sobre sinais, essas coisas. Mas quando você amadurecer, Ele vai falar com você face a face. Glória a Deus. Ele vai te levantar de madrugada. Vem cá, eu quero falar contigo. Eu quero dividir meu coração com você. Oh, glória. É forte. Você precisa amadurecer. Você precisa ter uma maturidade. Estão todos sentados na mesa. Daqui a pouco Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Olha a conversa de Jesus. Aí pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Jesus não mudou a conversa. Não mudou a conversa. Daqui a pouco Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz claramente: Pedro abaixou a cabeça e falou a seguinte frase: tu sabe de todas as coisas, tu sabe de tudo. Mas lá atrás ele falou que Jesus não sabia o que estava falando. Olha o temor ativado em Pedro. Tu sabe de todas as coisas, nada está oculto aos teus olhos, tu sabe de tudo. Jesus não mudou o discurso: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, eu estou liberando você para cumprir o que eu falei ao teu respeito. Eu falei que a igreja seria levantada através de você. Aleluia. E você vai cuidar do povo que eu vou deixar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Você vai cuidar, porque você está pronto. Olha a conversa madura. Jesus não precisou apontar o dedo: você pecou, eu não falei que você ia me trair, então não. Oh, glória. Não, ele não apontou o dedo. Ele trabalhou com Pedro aqui, ó, num lugar, num nível maior. Bom, bora conversar. Em outras palavras, ele estava falando verbalmente essas coisas, mas aqui na mente, o que Pedro pensava? Trair ele. Ele falou que eu ia trair, eu traí ele. E Jesus na cabeça dele: você sabe que você me traiu, rapaz. Era uma maduro. Lá no livro de Gálatas, se não me engano é Gálatas capítulo 4, diz que enquanto o herdeiro é menino, ele não difere nada do escravo. É Gálatas capítulo 4 mesmo. Ele não difere, não é diferente do escravo. Ele é senhor e dono de tudo, só que ele não pode receber nada, porque ele ainda é menino. Pega uma criança, Forte. pega uma criança ali, pega um menino, Usa a Deus. preste bem atenção, pega um menino aí Glória a Deus. e começa a lavar aquele carro ali, você e ele. Você com uma bucha e ele com outra bucha. Um sorrindo pro outro, lavando o carro. Daqui a pouco, esse menino vai deixar a bucha cair no chão. O que ele vai fazer?
ele vai pegar a bucha com terra e vai continuar fazendo o quê? E ainda sorrindo para você, achando que está agradando. Porque ele não tem o quê? Entendimento. Você precisa entender. Não é somente ouvir a Deus, você precisa entender o que Deus está falando. Deus está falando alguma coisa, Deus está ministrando alguma coisa, eu preciso entender isso. E para você entender, você precisa gastar uma vida com Ele. Glória a Deus. Você precisa ter tempo com Ele, levantar de madrugada, viver. Você precisa pegar a Bíblia, comer a Bíblia. Você acha que eu já li a Bíblia toda? Nunca. Mas eu vivo o que eu leio. Eu leio um versículo, eu vivo com esse versículo 2 meses, vivendo ele todo dia, toda hora. Fico ali, ó. A minha esposa, ela levanta de madrugada, Deus acorda ela tem que ir lá escrever. Rapaz, já escreveu uns 3 livros. 3 livros, sério, uns 3. Deus falando com ela assim, são coisas. Hoje eu estou aqui de pé por causa dela. Deus em primeiro lugar, mas por causa da minha esposa. Eu estou aqui porque ela pagou um preço por mim. Eu louvo isso na vida dela. E aonde eu for, eu vou falar isso. Aonde eu estiver. Você precisa entender o que Deus está fazendo. O que Deus quer com você aqui hoje. Por que o Senhor está aqui hoje? Por que a senhora está aqui? Ou você veio aqui por causa de uma amizade? Você está perdendo seu tempo aqui, parceiro? Você veio perder seu tempo aqui? Era melhor você ter ficado em casa. Hoje eu estava lá, eu sou apaixonado em salmo, gosto de salmo. E eu fui lá hoje. Preste e guarde isso com você. Eu estava lá hoje pegando minha salma, daqui a pouco eu peguei, e aí Deus começou a ministrar no meu coração o que era para me falar para você. Eu não preparo pregações. E ele começou a falar, daqui a pouco eu vi o rapaz que joga o cheirinho, o eucalipto na salma. Aí ele ficou atrás de mim, me vendo, né? Ele falou, mas você é crente? Eu falei, sou. Rapaz, você é crente? Qual igreja você é? É a primeira pergunta que fazem. Eu falei, não sou de igreja nenhuma. Mas como é que você é crente? Não é de igreja nenhuma. Eu falei, não, eu vou numa igreja, fico um tempo, vou em outra, fico um tempo. Ali é uma obra que Deus está fazendo, Deus começa a ministrar. Ele foi explicando para ele. Sabe por que ele acreditou? Ele deu 2 sinais que acreditou. Primeiro, ele pediu para orar pelo pai dele, que se chama Oswaldo, que está com câncer lá em Curitiba. Ele acreditou. E ele falou, eu só não vou hoje lá na igreja com o senhor, onde o senhor vai, porque eu fiz um compromisso na minha igreja, mas eu vou lá. Mas sabe por que ele acreditou? Sabe por que as pessoas não valorizam o Deus que você prega? Sabe por que as pessoas às vezes não valorizam o Deus que você fala? Sabe por quê? Posso falar? Porque muitos não têm testemunho. É forte. É forte. Elas falam de Deus, mas não representam Deus. Agora, quando você representa a Deus, tudo que você fala tem autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo. Você pode falar o que quiser se você tem testemunho. Aonde você for. Aí, daqui a pouco viu, ele é crente, virou um mar de gente, é crente, não, ora lá e tal, e aí começou. Aí eu falei, pronto, agora acabou a paz aqui. Pastor, você é pastor? Não, só tem... Aí começou, aí eu falei, meu Deus, agora? Quando você brilha, todos brilham. Seja sal. Olha para essa pessoa e diga para ela, seja sal, seja luz, seja candeia. O que é sal? Você tem que dar sabor na vida das pessoas. Você não pode olhar para as pessoas apontando o dedo para elas. Você tem que olhar para as pessoas e ver como Jesus está vindo ela. Você não pode, aquilo é uma prostituta, aquilo é um vagabundo. Não, você tem que olhar para ele e ver como Jesus está vindo ele. O que Jesus está dizendo a respeito do teu vizinho? Daquela pessoa que te machucou. Como Jesus está vendo ela? Você tem que ser sal. Tem que ser luz, dar direção. Luz é direção. A pessoa está perdida sem a luz, ela vai te seguir. Está tudo escuro na vida dela, mas você é luz, ela está te seguindo.
Sal você tempera a vida dela. Candeia é para dentro da casa. É família. Candeia é para dentro de casa, é família, é os parentes, é os amigos próximos. Você é candeia. Por que a igreja hoje não consegue ser candeia? Ela perdeu valores, a igreja perdeu valores e não existe candeia dentro da igreja para apontar o dedo, ó, precisamos encontrar os valores que se perdeu dentro dessa igreja aqui. Está faltando isso. Está faltando. Mas não tem problema não. Deus está levantando o povo. Devagarzinho. Um aqui. Por que você acha que está acontecendo muitos cultos nos lares? É Deus levantando aqui, outro ali. Enquanto os grandes templos estão lá, só engordando. Aí Deus fala bem assim, Isaías, não tem problema não. Vou tirar meu povo da sua boca. É por isso que você está aqui. Porque Deus tirou você de lá e está alimentando você aqui. Aleluia. Glória a Deus. Agora, você tem que pegar isso e levar para outros lá fora. Não pare em você. Você não é uma represa. Você é um rio. Você tem que colocar isso para fora. Quem conhece alguém que está precisando de ouvir uma palavra dessa? Levante a mão. Amém. Conhece mesmo? Sim ou não? E o que você vai fazer? Ide, ir lá e falar para essa pessoa. Existe uma igreja santa. Eu acredito nessa igreja. Diga graças a Deus. Quem compreendeu? Olha que essa pessoa diga para ela assim, você entendeu? Responde para ela, você entendeu? Diga, eu entendi. Agora diz para ela assim, pega tudo de novo para mim aí. Glória a Deus. Ai, Senhor da glória. Eu quero fazer uma oração. Nós vamos orar. Para quê? Por que nós vamos orar agora? Por uma única coisa. Satanás, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E a única semente que Satanás se preocupou foi aquela que caiu à beira do caminho. Ele se preocupou em roubar aquela semente para a pessoa não entender o que foi pregado. Foi a única semente que ele se preocupou em roubar. As outras não, as dificuldades secaram ela, as lutas, mas aqui caiu a beira do caminho. Opa, essa daqui também tem que ir. Ele procura roubar, para que você não consiga progredir. Mas em nome de Jesus, essa ave do pecado, ela está amarrada. E ela não vai roubar isso. E daqui vai dar muitos frutos na vida de outras pessoas. Quem crê? Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Eu acho que eu atravessei o ar. Me perdoa. Me perdoa. Tenha entendimento. Eu quero que você entenda. Hoje eu falei com o meu pastor lá na igreja. Falei, pastor, eu tenho que ir. Falei com ele ontem, melhor dizendo. Falei, eu tenho que ir numa igreja assim, assim. Mas de novo. Falei, tenho que ir, pastor. Mas eu falei, pastor, eu não sou de nenhuma igreja. Não sou de nenhuma igreja. Falei para ele, aí ele falei assim, eu vou onde Deus está falando. Por quê? Porque ide fazer discípulos. Imagine você amanhã aí, ó, uma igreja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comigo começou assim. Aí começou, eu falei, eu vou ser essa pessoa aí. São 7 anos. E eu vou respeitar o processo. Respeite o processo. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos. Que palavra foi liberada sobre a sua vida? Que palavra foi liberada sobre você há muito tempo atrás? O que Deus falou contigo? Que está aí dentro? A Bíblia diz no livro de Isaías que essa palavra não pode cair por terra, ela tem que se cumprir. Ela tem que levar uma resposta para Deus. O que Deus falou ao teu respeito? O que Deus falou ao teu respeito? O que está aí dentro de você? O que você sente de Deus? Pastor, eu me perdi. Feche os seus olhos. Essa oração ela é profética. Eu me perdi. No meio do caminho eu me perdi.
Eu entrei em lugares que eu me perdi. Eu me perdi. Mas eu quero voltar, Eu me perdi, Senhor, mas eu quero voltar. Talvez você está aqui e você pegou um atalho. Existe uma palavra sobre você, mas você se perdeu, você pegou um atalho, você se perdeu, você talvez em algum momento da sua vida você deixou tudo se perder por causa de uma decisão, por causa de um momento difícil que você passou, sabe, você foi levado a uma tempestade tão grande que essa tempestade acabou desviando você dos propósitos que Ele tem. Se você olhar para você agora, talvez você não consiga dar um título de mulher e um homem de Deus. Você se perdeu, eu peguei um atalho. Mas eu sei o que está sobre mim. Pedro, ele sabia o que estava sobre ele. Pedro sabia o que estava sobre ele. Aleluia. Ele a Solomon canta lá, celebrou. E a la salato solemanai. E canta lá o Solomon. Ora balala no Solomon. Eu sei o que está sobre mim. Eu quero voltar para o caminho, então sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem ficar juntinho de nós aqui. Vem cá. Só fica aqui na frente. Pedro, ele tomou atitude para ser ativado algumas coisas. Ele quer neste momento ativar algumas coisas em você, ou trazer você de volta para o caminho. Eu quero voltar. Essa palavra liberada sobre mim não vai cair por terra. Então onde você está, se entregue. Se submeta ao que Deus tem falado nessa noite. Se submeta. Submeta. Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre. Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser abrir os braços, abra. Mas se submeta ao que Ele falou nessa noite. Ele preparou este momento, este lugar para falar contigo. Eu ainda te conheço. Eu te conheço. Eu sei o que eu falei ao teu respeito. Eu sei quem tu és. Eu sei. Abra teu coração e fale com Ele. Abra teu coração e fala com Ele. Ministra, ministra, ministra agora para Deus. Fala com Ele. Eu quero ministrar na minha vida para Ti, Senhor. A minha vida tem sido isso. Eu tenho andado por lugares assim, assim. As minhas mazelas são essas. As minhas debilidades, fragilidades são essas. Isso, fale com Ele agora. Diga para Ele, eu sou isso e eu quero mudar. Eu me sujei. Eu peguei um atalho que eu me sujei. E eu quero mudar, eu quero voltar para o caminho. Eu quero voltar a estar debaixo de uma palavra, de uma promessa. Aleluias, aleluias, aleluia, Senhor. Coloca as mãos em seu coração e sem abrir a sua boca agora. Aleluias. Coloca as mãos sobre o seu coração e feche os seus olhos. Sem abrir a sua boca agora. Você vai falar intimamente com Ele. Intimamente. Intimamente. Você não precisa abrir a sua boca. Você vai falar intimamente com Ele, intimamente. Converse com Ele no seu íntimo, sobre a sua vida, sem abrir a sua boca. O Espírito Santo, Ele vai ministrar no teu espírito, intimamente. É o que eu fiz um dia. Eu falei com Ele um dia, sobre quem eu era. Eu não presto, Senhor. Eu já fiz muita gente sofrer. Eu me achava que eu era um pastor. E eu conversei com Ele, e Ele falou, agora eu quero você por completo nas minhas mãos. Para conhecer a Deus, vocês têm que estar em Deus. Aleluia! Santo Espírito, faz a tua oração íntima. Seja íntimo.
Seja íntimo. Seja íntimo. Fala com Ele na sua mente, seja íntimo. Diga para Ele se você errou, se você pecou, diga isso a Ele. Não adianta você esconder. Aleluias. Aleluias. O Senhor está aqui para salvar nessa noite, Senhor. O Senhor está aqui para reposicionar essa pessoa. Algo está acontecendo nessa noite aqui. E se você pode sentir, levante as suas mãos e o adore. Se você sente, então o adore. O adore, cante, louve, não sei. Se você sente, então o adore. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Colo sono malá, canta sono minha. Ele se aleluias. Aleluias. Se renda a Ele agora, pode se render, se renda a Ele. Se renda a Ele agora, se renda a Ele agora. Se renda, eu me rendo a Ti, Senhor. Regenera a minha vida. Eu quero voltar para o caminho, eu estou voltando para o caminho. Para a posição que o Senhor me colocou, eu estou voltando hoje. E muitas obras o Senhor vai fazer através de mim. Muitos milagres o Senhor vai fazer através de mim, porque hoje eu me volto para Ti. Eu me volto para Ti, Senhor. Eu me volto para Ti. Levante as suas mãos e abre a sua boca e começa a declarar isso agora. Eu me volto para Ti por completo, por inteiro. Eu me volto por inteiro agora, para que o Senhor complete a Tua obra sobre a minha vida e através de mim. Oh, aleluias. Rereço la maracanta las. Eu la malai, chorama na contola sininha. Aleluias. Rereço la malai. Seja tocado por Ele agora, seja tocado. Deixe Ele revelar o propósito para você. Você é um levita, você é um pastor. Eu te escolhi para ser meu louvor, eu te escolhi. Aleluias. Aleluias. Oh, levante as mãos. Entregue a sua vida por completo a Ele. Recebe a minha vida, Senhor. Recebe a minha vida. Recebe meu coração. Recebe tudo que sou. Recebe a minha vida. Levante as suas mãos e diga a Ele: recebe a minha vida. Recebe meu espírito. Recebe meu ser. Declare a Ele agora: faz de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo, o seu povo clama a Ti mais uma vez. De cante, faz de o seu povo clama a Ti. Cante de faz de o seu povo, o seu clama. O que fazer quando Ele declare a
mais que ser bem-vindo, mais que ser, nós te desejamos aqui. Oh, aleluia. O que fazer quando Ele aqui, aleluia. Nós desejamos outra aqui. Estenda a mão para a cidade de Caldas Novas. Você tem o poder da oração agora. Peça para Deus visitar as pessoas que estão caídas, as pessoas que estão sofrendo nessa cidade. Olhe pela sua casa, pela sua família. Meu Deus, levanta o meu parente que está caído, Senhor. Ele te conheceu um dia, ele tem que voltar para a tua presença, Senhor. Onde quer que tenha uma pessoa caída nessa cidade, restaura a vida dele agora. Oh, meu Deus, abre um caminho para que essa pessoa te conheça. Ministra, ministra, ministra sobre essa cidade, sobre as igrejas. Ore pelas igrejas, ore pelas pessoas dessa cidade, para que elas conheçam a Jesus em espírito e em verdade. Diga isso, profetiza, libera uma palavra sobre essa cidade. Nós abençoamos essa cidade, Senhor, e declaramos: essa cidade vai te conhecer por inteiro, por completo. Levanta o exército que está caído. Levanta o exército que está caído, Senhor. Em nome de Jesus. Diga, meu Deus. Diga, meu Pai. Eu declaro essa cidade abençoada, consagrada a Ti. Declaramos a soberania do Espírito Santo neste lugar. Diga amém. Diga graças a Deus. Bem forte as suas palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar, dá um abraço a essa pessoa, pegue na mão dela, diga: Jesus te ama, Jesus conta com você. Sai do seu lugar, vai lá, abraça aí umas 50 pessoas aí, tá? Vai lá. Isso. O que diz, oh aleluia. Pra gente encerrar, né? Amém. Podemos assentar-se aí em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Coloca a trilha aí de oração. Amém? Quem entendeu? Entendeu mesmo? Sim ou não? Olha, você tem um chamado. Mas enquanto você não der uma resposta a este chamado, você não se torna escolhido. Você tem um chamado. Você precisa dar uma resposta a este chamado para que você se torne um escolhido. Você tem que saber que chamado é esse sobre a sua vida. E isso você vai saber através do pastor da igreja. Através do anjo da igreja, Deus vai revelar que chamado é esse na sua vida. E quando esse chamado ele é revelado, ele tem que se manifestar. E ele se manifesta. E depois que você dá uma resposta a este chamado, ele precisa ser estabelecido. É onde vem as lutas, é quando você tenta estabelecer sua identidade. Pedro, ele teve luta quando tentou estabelecer a identidade dele. Essa foi a luta de Pedro. Paulo, Jesus disse para ele: eu vou te ensinar o quanto importa sofrer pela minha palavra. Não é fácil ser honesto. Não é fácil ser verdadeiro. Não é fácil. Eu estou te falando que não é fácil. Quem me acompanha, quem sabe da minha vida, sabe que não é fácil. Não é fácil. Rapaz, é muito difícil, sabe? Mas eu não posso desistir disso. É o que eu acredito. Eu acredito na verdade. Eu acredito na honestidade. Eu acredito. E eu vou seguir ela até o fim. Até o fim. Até o fim. Glória a Deus. Não abra mão. Não abra mão do que Deus viu em você. Olha para essa pessoa e diga para ela: não abra mão do que Deus viu em você.
palmas para Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Não há nem o que acrescentar, né? Uma palavra que eu creio que veio direto do céu para nós, falou em muitos corações. Que essa palavra entre e desça ao nosso coração e durante a semana ela venha trabalhar, venha nos confrontar, né? Que nós possamos nos estarmos alinhados à vontade do Pai. Amém? Quando o pastor falou da esposa, eu também estou aqui, depois de Deus, por causa da minha esposa. Porque eu digo assim, a minha vida é um divisor de águas. Antes da minha esposa e depois. Antes, traficante, bêbado, prostituto e muitas outras coisas. Tudo que vocês imaginaram, vezes 100. E depois dela, muito joelho, oração. E estou aqui, firme e forte. Não é fácil. Não é fácil ser honesto, não. Eu sou 12 anos corretor nessa cidade. E cansei de receber propostas aí de negócios ilícitos. Sou até mal visto com os outros corretores, porque eu não entro na conversa deles. Eu digo, o negócio tem que ser sim, sim, não, não, preto no branco. Se quiser fazer honestamente, do meu jeito, dentro da minha imobiliária, estamos de portas abertas. Muitos chegam lá, eu tenho um imóvel para vender por 50, ele diz, olha, eu tenho um cliente que paga 100, vamos embolsar os 50 e ganhamos comissão de 100. Não. Se tem um comprador para 100, se o imóvel não vale 100, primeiro erro, porque eu não posso vender por 100 uma coisa que vale 50. Se eu vender por 100, o 100 é da dona. E a dona vai pagar a comissão em cima do 100. Isso que é o correto. Então a gente trabalha nessa linha, na honestidade. Tanto é que hoje a gente nem faz propaganda em jornal, rádio, nada. É só no boca a boca. E vocês sabem que só faz boca a boca quem é honesto, quem é correto. Você não indica ninguém que é desonesto. Não é verdade? Então que fica a dica. E vou dar os avisos, porque por mim poderia continuar, pastor, uma vigília. Porque a palavra, quando é boa, a gente não quer que acabe, né? A palavra maravilhosa, viu, pastor? Que o Senhor venha firmar no seu coração, porque eu sei que o Senhor tem um ministério muito grande. Esse período de esperar, eu creio que acabou. Que Deus vai te usar cada dia mais e mais e mais e mais. Amém? Pode? Leva lá. Tocou muito em mim. Não, precisa não. Não, para todos ouvirem. A pregação dele tocou muito em mim. Que eu congregava numa igreja grande aqui. A partir que eu adoeci, ninguém cantava, foi. Eles abandonaram ela. Todos viraram as costas. Ela cozinhava para muitos, que ela me falou, e hoje ninguém visita ela. Mas nós estamos aí, irmã. Nós estamos aí. Amém? Glória a Deus. Oh, Jesus. Meu bem, dá um abraço nessa senhora aí. Glória a Deus. Deixa minha esposa dar um abraço nessa Amém. senhora aí. Tá bom? Deixa minha esposa dar um abraço nessa senhora. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém? Vou dar os avisos para nós acabar, porque nós queria primeiramente agradecer todos os visitantes que nós estamos aqui no nosso lar, abrindo com maior carinho e amor para todos que possam nos visitar por pouco tempo. Por quê? Porque Deus deu uma palavra para nós, que nós levaria a palavra nas nações, que nós vamos crescer não para mostrar eu e a minha esposa, mas sim para mostrar a palavra de Deus. Porque o nosso ministério, nós temos uma visão de reino. Nós não defendemos bandeira de igreja. Aqui, a marca da promessa não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então, esse púlpito está aberto para todos os pregadores de qualquer igreja. E a nossa visão é de levar a palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que cura. E nós estamos abertos. Se alguém quiser culto no lar, nós estamos aí.
Você pode ver que chega, a gente dá oportunidade para todo mundo. Eu acho que, tanto é que aqui na nossa igreja, cada um prega uma vez quem está dentro. Porque nós queremos que todos cresçam junto. Porque tem igreja que é só o pastor é pastor, o pastor é pastor, o pastor é pastor. Nós não, a nossa visão é que todos venham e todos cresçam. E eu convidei ele, que ele veio na quarta, e eu comecei a sentir os membros muito gostar da palavra dele. Quando é que ele vai vir de novo? Daí eu disse, olha, vai ter que vir domingo. E graças a Deus, foi maravilhoso. Foi a pregadora dele. Eu sei. Já vamos botar ela na... Tem outro também bem ali. Glória a Deus. Se sintam à vontade, viu, irmãos? Nós estamos aqui, eu creio que até a metade do mês de março, por fim de março, nós estamos com um prédio que é da Dona Dolores, do lado do supletivo, em frente à Casa Blanca, de esquina ali. Nós começamos a mexer lá, sábado, e o mais breve possível nós estaremos lá. Amém? Eu sei que a igreja não é prédio, é nós. Nós somos a igreja. Onde nós estivermos, nós somos a igreja. Amém? Nós temos culto, a princípios, todos domingos e quartas-feiras, às 19h30. Quarta-feira nós temos uma campanha do ano, dos 12 meses da edificação, que vai encerrar no dia 27 de março com o nosso bispo de Ipameri, o Bispo Júnior, que ele é a nossa cobertura espiritual. Tanto é que domingo nós não teremos culto. Por quê? O período de carnaval vai ter um retiro em Ipameri, do dia 2 ao dia 5, e nós estaremos lá com eles, nesse retiro espiritual, se alimentando, buscando mais o Senhor. Então, quarta-feira vai ter culto aqui. E já no domingo, um domingo nós não vamos ter, que a gente vai estar lá. E no outro domingo também, aliás, 2 domingos nós não vamos ter. Domingo que a gente vai estar no retiro, e no outro domingo, dia 10, vai ser a nossa consagração de pastores, eu e minha esposa. Glória a Nós Deus. seremos consagrados. Eu vou colocar um ônibus. Quem quiser estar indo conosco, não vai pagar nada. A gente vai ser aqui da frente, às 16h30, do dia 10. Amém? Vamos fazer a oração final, então. Amém? Vamos ficar de pé. Após o culto vai ter uma reunião com os jovens. Amém? Ó, e jovens aqui é de 0 a 100 anos. Glória a Deus. Ó, Jesus. Pai, aqui estamos, Pai, diante de Ti para agradecer, para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor. Por esse culto, Senhor, que ele chegue até o Senhor. Os nossos louvores, nossas orações, nossos pedidos, Senhor. O Senhor sabe, Pai, a necessidade de cada um que aqui está, Pai. Eu creio, Pai, que com a palavra que o Senhor usou o nosso profeta nessa noite, Senhor, muitas vidas sairão daqui modificadas, porque eles vão entender, Senhor, qual é o verdadeiro propósito na vida de cada um, o verdadeiro desejo do Senhor na vida deles, porque o Senhor sabe todas as coisas sobre cada um, todos os dias. Que o Senhor venha visitar, Senhor, o nosso Bispo Júnior em Ipameri, Senhor, aquela congregação abençoada, Senhor, que o Senhor faz parte lá, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve, nos guarde, que todos digam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos digam amém. Glória a Deus, é emoção, viu?